O próximo governo devia distribuir bolsa testosterona e bolsa Viagra para as pessoas. Porque as pessoas precisam. Qual é a alternativa? Você cuidar da sua própria vida, do seu próprio negócio? O quê? Você acha que você vai poder cuidar da sua loja normalmente e que as consequências de você estar ignorando a política não vão chegar para você? Você acha que você vai poder cuidar do seu emprego normalmente? Que seu emprego não vai ser afetado pela desgraça que está chegando ao Brasil? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu queria já começar te perguntando uma coisa e que eu ainda não perguntei, porque eu fiquei, desde que eu vi isso na internet, eu ficava, vou mandar uma mensagem para o Paulo Figueiredo, mas eu não mandava, esqueci. Agora que ele vejo, eu pergunto, aquela foto do seu... Aliás, parabéns pelo casamento. É um parabéns. Obrigado. E um sinto muito, né? Parabéns pelo enlace, eu sinto muito pela negativa de familiares de estarem presentes, né? Porque nosso Gengis Khan, né? Ele não é muito dado a boa relação entre pai e filho, entre família, né? Uma coisa bastante impressionante e o que explica mais ou menos, né? O fato do pai dele ter, infelizmente, falecido sem querer olhar para a cara dele. Essa que é a verdade sobre o nosso ditador aqui. Mas eu vi a foto do teu casamento e tinha uma foto com o Trump falando no púlpito. Aquilo é montagem ou é verdade? É brincadeira de inteligência artificial, né? Inclusive, quando postei, ainda disse assim, ainda falei, invejosos e haters dirão que é montagem. Mas é óbvio que era, né? O Trump raramente vai a algum evento desse tipo. Imagina se viria no meu casamento. Eu procurei fazer um casamento muito restrito, não tinham nem políticos, vários amigos próximos não tiveram. Foi mais focado nas pessoas que estavam aqui, os amigos aqui dos Estados Unidos, e nos familiares meus e da Natália. Infelizmente, meu pai, como você falou, teve o passaporte negado para poder vir e não pôde comparecer, mas ele também me ensinou que é o mesmo pai que me ensinou que esse tipo de luta, né, quando a gente luta pelo que a gente acha certo, a gente vai sofrer as consequências debaixo de um regime tirânico, faz parte, e nem por isso a gente deve continuar fazendo o que está fazendo. Eu sei muito bem onde eu estou me metendo, eu acho que isso aqui é o recado principal. Isso a gente concorda, né? Você sempre foi até o fim as lutas que você se propôs a lutar, e isso é por demais admirável. Olha só, antes da gente passar para a questão da sucessão presidencial do ano que vem, eu queria só recoletar alguns pontos antes de passar também para o Caivano, que foi realmente uma questão que poucas pessoas entendem, que é a questão da abdicação do Eduardo Bolsonaro. Eu fui almoçar, eu não vou dizer aqui, não, vou até dizer porque isso foi público, com um jornalista que é de esquerda, é um dos grandes jornalistas investigativos da esquerda na revista Piauí, não é? O João Batista, e ele foi até os Estados Unidos entrevistar o Eduardo Bolsonaro, esteve na casa do Eduardo Bolsonaro, conversou com ele, conversou com a esposa, e ele relatou a grande dificuldade que o Eduardo tem passado nos Estados Unidos. E, é claro, a grande angústia vivida pela família, porque não é só ele que abdicou. Nós temos aí a prole, nós temos a esposa que se casou com ele e agora vive num país distante, sem poder trabalhar, sem um círculo de amigos, sem poder ver os seus entes queridos. O Eduardo teve seu salário bloqueado, ele proibiu o pai de ajudar o próprio filho, e realmente o trabalho dele é abdicar de qualquer conforto
para tentar ver que a justiça seja feita não só para o pai, mas também, é claro, para o Brasil, porque o devido processo legal é uma garantia, deveria ser uma garantia de todo o povo, e não só do pai. E se fazem isso com o pai, que foi presidente da República, conosco, né, com cada um de nós, com cada cidadão comum, farão qualquer coisa. Você mencionou aí as elites. As elites não deram repique, inclusive o agronegócio. E eu concordo muito. Eu, saindo da Revista Oeste, uma das grandes queixas que eu sempre fiz aos empresários da direita no Brasil foi: vocês não patrocinam a Revista Oeste porque vocês têm medo do governo. Vocês querem que o jornalista faça o papel do político, que o político faça o papel do seu advogado, e vocês não querem tomar posição nenhuma, porque aqui a iniciativa privada parece depender de um constante beneplácito do poder público, que hoje é de esquerda. Mesmo empresários encalacrados com o governo atual, com o judiciário, e um dos grandes heróis do empresariado é o Luciano Hang, no meu ponto de vista, mesmo as lojas Havan não patrocinam a mídia independente. Não cai nada do agro. Todo mundo tem medo. E aí eu pergunto, se a classe política, que só pensa no seu bolso, e ninguém, raramente, alguém como Eduardo Bolsonaro surge, que abdica de todas as benesses de Brasília para estar numa situação de penúria, para fazer algo que faz a diferença. Aí nós olhamos que a classe política, ela é tão devagar que, se o Silas Malafaia não faz uma mobilização para juntar milhões, centenas de milhares na Paulista, do bolso de político nenhum sai esse dinheiro. Nós olhamos a nossa elite, que se diz de direita, a exemplo do agro, que não investe em nada que seja, eu não digo nem politicamente, ideologicamente de direita, mas noticiosamente claro, transparente, sem medo. Quem é o restante da população que sobra, que poderia fazer alguma coisa, nesse caso, de cultivar as sementes dos resultados vindos com a aplicação das sanções dos Estados Unidos? Já que a elite, ela está mais interessada no bolso, e que a classe política se revela no Brasil uma grande parasita do dinheiro público, quem é esse restante da população que poderia ter feito algo mais? Eu acho que o seu próprio cidadão comum se desengajou muito da política, viu, Pavinato? Minha visão hoje de mundo político é uma visão mais associada a um movimento que pode se chamar de populista, né? Nacional populista, ou populismo de direita que está na moda, digamos assim, no mundo, e eu sempre explico muito sobre o que isso significa. Significa você dar mais poder ao cidadão comum e menos poder às instituições abstratas e às elites e a um establishment consolidado que controla quase todos os aspectos da sociedade. Pode ser da mídia, no caso você tem uma Globo que representa um establishment de mídia, você tem uma Faria Lima que representa um establishment financeiro, um Joesley, que representa também um establishment financeiro. Você tem uma classe política, os Ciro Nogueiras, as pessoas que não têm voto, mas têm um tremendo poder em Brasília, e o nacional-populismo acha que as pessoas deveriam ter mais poder. Claro, o STF é o maior símbolo disso, burocratas não eleitos que têm poder sobre absolutamente todos os aspectos da sociedade. A gente entende que o movimento populista é o que devolve à população o poder, é o que restaura a verdadeira democracia com o poder, com o Kratos na mão do Demos, né? Então,
Mas há um certo desapontamento aqui com a resposta popular brasileira. Por quê? Porque muitos brasileiros optaram pelo efeito avestruz, né? Eu encontro pessoas nas ruas e eu vejo elas dizendo o seguinte: poxa, eu acompanhava a política intensamente, hoje eu desisti de acompanhar esse troço porque é só desgosto, é só tragédia, a gente só toma derrota, então eu resolvi que eu vou tomar conta da minha própria vida e não vou mais prestar atenção em política. E eu olho para essas pessoas e falo assim: jura? Você realmente acha que a solução é você fingir que a sua casa não está pegando fogo? E nós temos, isso é visível, o Pavinato, você lembra? Eu não posso reclamar de audiência, né? O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário dele na tarde. Eu bato muitas vezes a Globo News na televisão com um programa na internet censurado, apesar de 8 contas de rede social censuradas em cada plataforma. E ainda assim eu consigo bater a liderança de audiência na internet. Mas a gente vê a audiência das pessoas caindo quando as notícias não são animadoras. E a gente vê o grau de desengajamento das pessoas. O Bolsonaro foi preso, e qual foi a resposta popular à prisão do presidente Bolsonaro? Absolutamente nenhuma. As manifestações, a última manifestação não foi uma manifestação tão expressiva quanto deveria, embora tenha sido muito expressiva, não tão expressiva quanto deveria ter sido, para a magnitude do problema em que o Brasil se encontra. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas estão desmotivadas. Eu falo assim, meu Deus do céu, agora o trabalho não é mais lutar pela liberdade política, o trabalho é ser cheerleader. Então, muitas vezes as pessoas falam, Paulo, nem pauta isso, porque não vai gerar audiência, notícia ruim. Eu falo assim, mas meu Deus do céu, eu agora virei cheerleader, então vou botar uma roupinha e vou ficar dando pulinho e cambalhota na televisão, para ver se eu motivo as pessoas. Então, eu brinco sempre, né? O próximo governo devia distribuir bolsa testosterona e bolsa Viagra para as pessoas. Porque as pessoas precisam. Qual é a alternativa? Você cuidar da sua própria vida, do seu próprio negócio? O quê? Você acha que você vai poder cuidar da sua loja normalmente e que as consequências de você estar ignorando a política não vão chegar para você? Você acha que você vai poder cuidar do seu emprego normalmente? Que seu emprego não vai ser afetado pela desgraça que está chegando ao Brasil? Você acha que é possível você gozar de liberdades mínimas sem que essas liberdades sejam afetadas por esse governo tirânico que decide sobre o que você pode falar? Você acha que o regime não vai se consolidar da mesma forma que todos os regimes totalitários se consolidaram? E nós tivemos talvez uma das maiores etapas de consolidação na semana passada, com uma canetada de um burocrata não eleito, que é o Gilmar Mendes, talvez a segunda pessoa mais poderosa do Brasil, se não a mais poderosa. Você acha mesmo que se você ignorar esse tipo de coisa, nada vai acontecer com você? Ora, eu lamento, porque eu encontro, graças a Deus tem uma comunidade muito grande, muita gente visita aquele lugar que eu vivo, e eu vejo pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas com bons valores, com valores morais, que cuidam das suas famílias, e eu vejo pessoas insatisfeitas, mas eu não vejo pessoas com capacidade de ação. E talvez o grande mérito do presidente Bolsonaro, ao longo de toda a sua trajetória política, tenha sido servir como símbolo aglutinador para a ação das pessoas. Mas, ao que parece, eles conseguiram se livrar até certo ponto do símbolo aglutinador e anestesiar a população. Então, sim, há uma insatisfação e uma decepção com as elites políticas brasileiras. Eu acho que a nossa oposição não fez tudo o que poderia ter sido feito, embora haja exceções, assim, incríveis, mas a nossa classe, muita gente estava preocupada em preservar o próprio mandato e o próprio interesse, com medo das consequências. Houve uma decepção, claro, com as elites financeiras de direito, porque há pessoas de bem que prosperaram no Brasil também, só que essas pessoas são covardes, não há outra forma de colocar. E há também uma apatia popular, que é matadora, absolutamente matadora. E eu não vou fingir que isso não exista. Agora, a gente olha isso e as pessoas falam assim, você reclama, né, que as pessoas, os grandes empresários muitas vezes não patrocinavam a revista Oeste. Será que todas as pessoas que assistiam a Oeste assinavam a revista, por exemplo? Paulo Figueiredo Show tem uma audiência gigantesca, são
Todos os episódios eu chego a mais ou menos 1 milhão de telas. Eu pergunto, você sabe quantos apoiadores eu tenho, Pavinato? Uma fatia ridícula disso. Uma fatia, é cerca de 1%, não é? Em geral é isso. Eu acho que no meu caso é até menor. Então eu falo assim, não é só a classe política que não compareceu, não é só a elite financeira de direita que não compareceu, mas a população também se desengajou e não entendeu que é impossível você lutar uma guerra se você não tiver os instrumentos para isso. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar, entrando no link que está aqui na descrição, e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.